Marcelo, ex-fluminense, pode ser lateral do Corinthians a partir de 2025? Será que essa história é verdadeira, corintianeiro? Será que essa história é mentira? Vou trazer. E Yuri Alberto, fora do Corinthians a partir de 2025? Será que o jogador está indo para a Inglaterra? Tenho informações. Corinthians pronto para enfrentar o Palmeiras amanhã. Vou passar para vocês escalações, vou passar para você tudo atualizado. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Gostaria de pedir aqui humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, se assim o merecer. Já passamos dos 32 mil inscritos, estamos crescendo muito rápido graças à colaboração que nós temos aqui, uma colaboração mútua em que eu respondo todos os comentários e jamais me permito que você fique aí no vácuo, combinado? Neste vídeo vamos falar sobre muitas informações. Será que o Yuri Alberto pode sair do Corinthians rumo à Inglaterra? Vamos falar também sobre escalação do Corinthians para enfrentar o Palmeiras e não podemos esquecer, será que Marcelo, ex-fluminense, pode ser lateral do Corinthians em 2025? Já existe uma conversa? Vou trazer todas essas informações para vocês, combinado? Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians. Fiel, antes de eu iniciar o vídeo para falar do nosso clube do coração, quero fazer uma pergunta para vocês e adoraria o feedback de vocês nos comentários. O que vocês acham de uma live do Corintianeiro amanhã às 4 horas da tarde para a gente fazer um pré-jogo entre Corinthians e Palmeiras? Você vai estar presente? Você vai confirmar? Digam aí o que vocês acham, se amanhã a gente já vai pro Pega e já lança a primeira live do canal do Corintianeiro às 4 horas da tarde para fazer este pré-jogo. Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a isso, combinado? Enquanto isso, vamos falar aqui entre Corinthians e Palmeiras, antes da gente entrar no mercado da bola, porque o Corinthians ele já está preparado para enfrentar o Palmeiras. Eu já trouxe aqui no primeiro vídeo falando sobre a tabela. Hoje o Corinthians se encontra na 15ª posição, tá, Fiel? Se eu não me engano é a 15ª, Corinthians que está um ponto atrás do Juventude e do Atlético Paranaense, que são os dois clubes aí, os dois primeiros que estão na zona de rebaixamento, tá, Fiel? Lembrando que se o Corinthians ganha do Palmeiras amanhã, o Corinthians abre 4 pontos do primeiro dentro da zona de rebaixamento. É maravilhoso, né? Porque a rodada passada foi uma loteria, foi uma mega cena para o Corinthians em que todos os resultados se culminaram a favor nosso. Tanto é que mesmo se a gente perder para o Palmeiras amanhã, o Corinthians continua fora da zona de rebaixamento. Não poderia existir resultado melhor e o Corinthians tem que agradecer isso jogando bola dentro de campo. Porque como eu disse, se a gente ganhar, a gente abre 4 pontos de vantagem para Juventude e para Atlético Paranaense. E não para por aí, porque na próxima rodada o Corinthians enfrenta o Vitória, onde ele tem totais condições de ganhar. E o Juventude enfrenta o Bahia, Fiel, que para o Juventude é uma pedreira. Bahia que se encontra na 7ª posição do Campeonato Brasileiro e o Atlético Paranaense pega o São Paulo fora de casa. Imaginou? Uma vitória hoje, uma vitória contra o Vitória. E dá a lógica aí dos dois times perderem a próxima rodada, porque os dois próximos adversários deles são ultra favoritos, aí o Corinthians abriria 7 pontos, carimbando de vez a sua permanência na primeira divisão. Mesmo que o Corinthians perca para o Palmeiras e ganhe na próxima rodada e os times venham perder, a gente já abre 4 pontos. Então essa rodada ela foi magnífica para o Corinthians, não poderia ser melhor. Mas não podemos pensar assim. Ela serve para tirar um pouco a pressão, mas o Corinthians tem que entrar totalmente ligado, porque o Palmeiras é um time hoje que está na segunda rodada, está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, brigando diretamente por título contra o Botafogo, estando a 3 pontos atrás do Botafogo. Então eles vão vir com tudo, eles sabem que uma vitória é essencial e a fase do Corinthians, infelizmente, não é uma fase boa. Não adianta eu vir aqui ludibriar vocês e falar, cara, vamos lá, tal, a gente tá bem, porque não estamos bem, tá? A gente ganhou do Cuiabá lá em Mato Grosso por 1-0, gol de pênalti magrinho, tá? Em que o Corinthians fez uma partida muito ruim na mão do Ramon Dias e uma partida muito modesta diante do Racing, tá? Em que o Corinthians perde aí, tomando gols absurdamente absurdos, tá? E o Corinthians acaba sendo eliminado. O Corinthians hoje em si, no papel, não merece estar nessa posição que tá, família, mas porém também o time não está jogando bem, tá? Por isso que aí está esse zum da troca do novo treinador, que inclusive já trouxe no primeiro vídeo de hoje
Vou deixar aí no final desse vídeo, tá? Para vocês clicarem e acompanhar o primeiro vídeo, que Luiz Castro já tem um acordo verbal com o Corinthians e isso é muito importante. Informação direta aqui do canal do Corintianeiro para vocês, tá? Fiel, o Corinthians deve entrar em campo com o Palmeiras com a seguinte escalação, tá? O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, na lateral a gente segue de Mateuzinho. O Mateuzinho para mim não é aquele lateral fantástico, aquele lateral bom de bola. O Fagner ataca muito mais que o Mateuzinho, tanto é que o Mateuzinho, todos os cruzamentos dele vai na cintura do jogador, eu não gosto, mas para recomposição, para ajudar na marcação, tem que ser o Mateuzinho, porque na minha humilde opinião, o Fagner está fora de forma. O jogador estando fora de forma, jogando contra um Palmeiras super rápido, eu prefiro que o Fagner continue no banco. Então a gente segue de Hugo Souza, na lateral Mateuzinho. O nosso zagueiro a gente vem de André Ramalho, que conseguiu um efeito suspensivo pelo cartão vermelho que tomou diante de São Paulo, então ele vai para jogo contra o Palmeiras. Então a gente vem de André Ramalho e Félix Torres, lembrando que o Kaká segue lesionado e não vai para a partida, tá, Fiel? Na nossa lateral esquerda, Matheus Bidu. Agora a gente vem com 4 meio-campos fazendo losango. Pelo menos esse foram as informações do último treino que o nosso glorioso Ramon Dias fez com o Corinthians, tá? A gente vem com Alex Santana titular, tá, Fiel? Porque o Alex Santana entrou muito bem diante do Racing. Então a gente vem com Alex Santana titular e Charles, tá, Fiel? Charles treinou como titular. Não sei se o José Martins está machucado, ou se ele está lesionado, ou se vai poupar, ou se tem qualquer efeito suspensivo, tá? Se eu não souber, ou se eu cometi essa gafe, comentem para mim nos comentários. Mas no último treino do senhor Ramon Dias, o Charles jogou como titular. Alex Santana e Charles, seguido de Breno Bidon e Rodrigo Garro, tá, Fiel? Esse será o meio-campo do Corinthians para enfrentar o Palmeiras, tá? E aí no ataque a gente tem Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa é a escalação do Corinthians para enfrentar o Palmeiras. Fiel, o início de escalação do Ramon Dias não é ruim. O problema são as substituições que ele está fazendo depois, que ele está pecando muito nas substituições do nosso todo-poderoso Corinthians, tá? Mesmo que ele não entre com o Charles, entre com o José Martins, também é muito válido. Porém, se ele tiver qualquer efeito suspensivo, por favor, comente nos comentários, tá, Fiel? Infelizmente, eu peço desculpa para vocês por essa desinformação. É que no último treino eu até me surpreendi, porque a escalação que foi me passada, o último treino com os jogadores titulares em campo, é Alex Santana e Charles como titular, Breno Bidon e Rodrigo Garro, tá, Fiel? Breno Bidon que também não esteve muito mal contra o Racing, não. Eu achei até que ele entrou bem, mas quem deveria ter entrado era o Igor Coronado. Principalmente quando o Garro saiu, o Igor Coronado já deveria ter entrado de imediato. Mas vamos ficar por aqui pra gente não sair do assunto, tá? O Corinthians está totalmente focado. Tivemos a mensagem do Memphis Depay nas redes sociais, em que ele disse que o Corinthians tem que estar totalmente focado e concentrado para esta partida diante do Palmeiras. Querendo ou não, é um pitaco aí para desatenção do Corinthians, tomando gol de lateral, tomando gol de gandula. Isso para mim é absurdamente inaceitável, tá? Jogadores experientes, jogadores profissionais tomar um gol daquele em que o Félix Torres, o André Ramalho, marcou o jogador que deu passe de cabeça. Afinal, o André Ramalho caiu muito de produção, tá, Fiel? Vamos ser sinceros. Caiu muito de produção. Depois que ele fez aquele gol com o Juventude em que deu nossa classificação, o zagueiro vem caindo de produção. Félix Torres nunca teve produção para cair. É aquele mais ou menos ali, para mim, não é zagueiro titular para o Corinthians para 2025, mas essa é a equipe que o Corinthians vai entrar contra o Palmeiras, tá, Fiel? O que vocês acharam? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Lembrando que o Igor Coronado não vai poder jogar esta partida porque ele vai cumprir o 3º cartão amarelo que ele levou, tá, Fiel? Então o time do Corinthians para enfrentar o Palmeiras é esse. Passei para vocês a importância e a tabela também e quero que vocês comentem em cima disso sobre o que vocês estão achando, qual a sua expectativa para o clássico entre Corinthians e Palmeiras, certo, Fiel? Agora vamos entrar aqui na parte do mercado da bola, porque o Corinthians, Fiel, será que é verdade? Corintianeiro, nos explique, por favor. Yuri Alberto, ele pode ir para a Inglaterra? Existe uma proposta do West Ham para tirar o Yuri Alberto do Corinthians, principalmente nessa fase que ele está muito bem. O West Ham já tinha um interesse no jogador, mesmo não estando nessa fase boa. Imagine agora, Fiel. Vou passar para vocês uma informação clara. Existe o interesse do West Ham para tirar o Yuri Alberto do Corinthians. Inclusive, deve pintar proposta em caráter oficial para o Corinthians para ter o Yuri Alberto. Porém, quero dizer algo para vocês aqui que talvez vocês não saibam, tá? Na abertura da janela, a janela passada que estava aberta, já tinha proposta do West Ham para tirar o Yuri Alberto do Corinthians. Vocês sabem quem que segurou o Yuri Alberto no Corinthians?
Ramon Dias, tá? O que tem que ser feito tem que ser falado, tá, fiel? O que é feito tem que ser falado, desculpa. A gente não pode negar o fato que o Ramon Dias teve os seus momentos bons no Corinthians, jogando com 3 zagueiros, jogando com o losango e segurando os jogadores, tá? Porque o Yuri Alberto já não era para ser jogador do Corinthians, tá, fiel? E com a melhora do Yuri Alberto, porque depois que o Yuri Alberto saiu da posição de centroavante, ele renasceu para o futebol, tá? Quem recuperou o Yuri Alberto foi o Ramon Dias, fiel. Vamos ser claros, quem recuperou o Yuri Alberto pro futebol, esse cara que tá fazendo gol todas as partidas, foi o Ramon Dias. O Yuri Alberto jogando pelas pontas é outro jogador e o Corinthians agora está totalmente valorizando o jogador e ele não sairá fácil do Corinthians, mesmo com proposta do West Ham, tá? Então o Corinthians recusou a primeira proposta a pedido do Ramon Dias, agora o West Ham ataca novamente. Porém, fiquem tranquilos, o Corinthians tem um planejamento de montar um time super forte para 2025. Não se enganem que o Yuri Alberto vai sair de graça. A informação que chega até mim, corintianeiro, o West Ham tá em cima, o West Ham quer o Yuri Alberto, vai fazer proposta, já tem um contato, mas por o Yuri Alberto sair do Corinthians tem que ser por uma grana muito alta, porque a intenção do Corinthians é montar um Dream Team, um time dos sonhos para 2025, um time realmente em que possa disputar títulos, e o Yuri Alberto faz parte desse planejamento, principalmente pela sua melhora substantiva que ele teve no Corinthians, marcando gols aí em praticamente todos os jogos, e se Deus quiser vai balançar a rede também contra o Palmeiras, tá? Então, para o West Ham tirar o Yuri Alberto do Corinthians, vai ter que gastar muita grana. Até porque o Corinthians gastou um caminhão de dinheiro no Yuri Alberto, tá? O Corinthians mandou lá pro time da Rússia lá, o Ivan, o Mantuan, o Robert Renan, mais uma cacetada de dinheiro à vista e uma cacetada dividida. Então, o Yuri Alberto custou muito dinheiro para o Corinthians, e para o Corinthians hoje liberar o seu principal atacante, vai ter que desembolsar muita verba West Ham para tirar o Yuri Alberto do timão. Mas sim, fiel, existe uma proposta, existe aí o interesse do West Ham, mas não se engane, não vai ser por qualquer proposta que o Corinthians vai liberar o Yuri Alberto, porque ele faz parte do planejamento para 2025. Certo? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Vocês acham que o Yuri Alberto deve sair do Corinthians ou deve ficar, ou o Corinthians deve vender, procurar novos ares? Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto e como no vídeo passado eu vou responder todos os comentários. Inclusive, quando acabar este vídeo, vou estar respondendo os comentários atrasados do primeiro vídeo. Vou estar online, já comente neste também, que eu já aproveito que vou estar online e respondo o seu também. Combinado, fiel? Vamos falar agora sobre Marcelo, porque o Marcelo, cara, não sei se foi ontem ou ontem de ontem, o Fluminense desfez o seu contrato por uma discussão em jogo com o Mano Menezes, tá? O Mano Menezes chamou o Marcelo para entrar aos 45 minutos do segundo tempo, tá? E quando ele foi entrar em campo, o Mano Menezes colocou a mão em seu ombro e o Marcelo disse as seguintes palavras: "Tire a mão do meu ombro, para de fazer média com a torcida." Mano Menezes na hora se irritou, colocou a mão no peito do jogador, empurrou o atleta e chamou outro jogador para entrar. Com isso, o Fluminense automaticamente já desligou o Marcelo, porque diz que ele está dando problema, não é só agora, desde a época do Fernando Diniz, o lateral já apresenta aí alguns conceitos dentro de campo que não vem agradando o Fluminense. É um lateral ganhador, é um lateral experiente, é um lateral que tem um currículo sublime. Aqui no Brasil, não sei se tem jogador com um currículo igual que o Marcelo tem, tá? Porém, é um lateral também já de 36 anos de idade. Depois que ele saiu do Corinthians, do Fluminense, tudo se culminou. Porque o Marcelo, ele tem uma experiência, ele tem a bagagem, e o Corinthians precisa de um lateral experiente, precisa de um lateral bom, porque o Matheus Bidu não vem agradando. Inclusive o Hugo, lateral, já está na lista de dispensa do Corinthians para 2025. Sendo assim, o Corinthians está à procura de um lateral para ser o seu titular, porque Matheus Bidu não será titular do Corinthians, tá? Então saiu essas informações, muitos inscritos estão me perguntando nos comentários se eu estou sabendo do Marcelo no Corinthians. Por isso eu estou aqui para dizer para vocês, obviamente que quando tem um impacto de uma informação de um jogador deste tamanho, eu converso com a fonte antes de trazer o vídeo. Fiel, as informações não são minhas, eu não acho, eu não sei de nada. Eu sou apenas um transmissor da informação. Eu pego a informação com as pessoas com que trabalho, que são 2 setoristas e uma pessoa ligada diretamente ao Corinthians, em que eu tenho um prazer imenso de trabalhar com essas pessoas. Elas me passam a informação e eu direciono para vocês. Eu sou apenas o transmissor, tá? E eu perguntei para a pessoa se existe algo entre o Marcelo e a resposta dela foi simples e clara. Corintianeiro, não existe absolutamente nada entre Corinthians e Marcelo, tá? Foi a informação que ele me passou. É um lateral
lateral que, devido aos problemas que aconteceram, não agrada o Corinthians, até por via de marketing seria interessante, venderia bastante camisa. Marcelo é um jogador de nome, é um jogador de respeito, mas pela sua idade, 36 anos de idade, o calendário forçado, que é o calendário brasileiro, e por todos os problemas que ele teve dentro de campo, que não agradaram o Fluminense, não é o tipo de perfil hoje que vem a somar no Corinthians, e o Corinthians não, fiel, a resposta é não, o Corinthians não negocia com o Marcelo, certo? Podem bater o carimbo aí que o Corinthians não negocia com o lateral. Corintianeiro, você está nos dizendo aqui então que é impossível, já era, acabou, o Corinthians não pode contratar o Marcelo? Desculpa, fiel. Não, futebol, como eu digo pra vocês, é igual a formação do Luiz Castro. Ele tá fechado, já tem um acordo verbal com o Corinthians. Mas se amanhã ou depois pintar um clube do Qatar oferecendo 5 milhões de reais, vocês acham que ele não vai? Futebol é muito business, fiel. Futebol, cara, a gente pode só confirmar quando o rascunho do jogador, quando a assinatura dele tá no contrato. Até jogador que tá treinando no clube, a gente não pode pôr fé. Olha o que aconteceu com o Lucas Veríssimo. Então por isso eu afirmo pra vocês aqui, com todas as palavras, que futebol é business, tá? Hoje o Corinthians não negocia com o Marcelo, amanhã já é outro dia, ou quando estiver chegando perto aí a janela de transferência, pode ser que faça uma proposta, mas nesse momento, no dia de hoje, na data de hoje, no horário de hoje, não existe nada entre Corinthians e Marcelo. Mas e você? Eu quero saber sua opinião. Vocês gostariam de ver Marcelo no Corinthians? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. E aí, fiel, gostaram das informações desta tarde do Corintianeiro para vocês? Espero ter esclarecido as maiores informações aí para tirar a dúvida de vocês. Combinado então? Olha, não se esqueça que a partir da manhã tem mais vídeo, tá? Tem mais vídeo referente ao Luiz Castro também, que disse sim ao Corinthians, que tem um acordo verbal com o Corinthians, mas vamos aguardar porque futebol, como eu disse para vocês, é business. Combinado, fiel? E amanhã, o que vocês acham dessa live 4 horas da tarde? Comentem porque eu quero saber sua opinião e muito obrigado por tudo e vai Corinthians!